Você sabia que uma pessoa pode se libertar e se converter, ser salvo em Jesus, através das Escrituras, da palavra? É um livro de fé. Se eu leio, se eu examino e acredito e começo a me esforçar no que se faz escrito na palavra, eu vou ser salvo em Jesus. Porque aqui tem o necessário. Aqui tem o básico. Aqui se faz menção do que Deus está dizendo. Eu acatando, obedecendo, sendo fiel a Ele, eu serei salvo. A palavra de Deus é um firme fundamento que precisamos conservar e levar adiante esse grande legado que Jesus Cristo nos trouxe. Os evangelhos, a oportunidade de salvação, o Novo Testamento que veio através do seu precioso sangue vertido lá na cruz. Perceba, os apóstolos deixaram uma grande tradição. Pregar a palavra, levar o evangelho. E eu quero agora fazer leitura desse texto. É uma leitura expansiva, estarei fazendo de uma forma bem abrangente, para que Deus possa falar comigo, para que Deus possa falar com você. Amém? Estarei lendo. A Epístola em cima diz: o Evangelho em Tessalônica. Amém? Verso 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com ele sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo. Chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo porém recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Amém? Igreja, você que está em pé juntamente comigo em reverência à palavra de Deus, pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Igreja, comecei a consagração de manhã cedo, orei, dobrei os joelhos, ergui a palavra e pedi um texto para pregar. Gosto de fazer sempre assim, prego com base em revelação. É o que Deus coloca em meu coração. Daí então eu começo a propagar pelas plataformas. E Deus me dará esse texto. E Deus falara ao meu coração. Perceba, havia sinagogas espalhadas por diversos locais. E Paulo, por sua vez, visitava, ele ia. A sinagoga era uma espécie de igreja, só que porém dos judeus. Daí então, ele, por sua vez, foi 3 sábados nessa determinada sinagoga. E lá ele chegou a dialogar, ele chegou a disputar com os fariseus acerca de Cristo. Que Cristo ia padecer, que Cristo teria que morrer e que ele vinha a ressuscitar ao 3º dia. E Paulo, por sua vez, anunciava dizendo: este é o Cristo. Cristo significa o ungido. Deus Pai o ungiu para a nossa salvação, para apregoar um ano aceitável, dar vista aos cegos, libertar os cativos, tirar as enfermidades. Jesus carregou sobre si todas as nossas transgressões, como nos ensina as Escrituras, e foi também profetizado pelos profetas. Paulo, igreja, estudou
aos pés de Gamaliel, o mestre da época. Paulo era fariseu, tinha duas nacionalidades. Ele era israelita, porém também era romano. Ele adquiriu essa nacionalidade. Paulo tinha muita fluência para falar, para se comunicar. Tinha sabedoria, tinha entendimento, conhecia o Torá, o Pentateuco, conhecia os profetas. Paulo era fariseu. Era tipo como se fosse um pastor, tipo um missionário. Estou fazendo apenas uma comparação para o nosso entendimento. Então ele tinha bala na agulha. Ele sabia disputar, ele sabia dialogar, ele sabia confrontar os outros fariseus. E por 3 sábados ele se fez naquela sinagoga. Do lado dele estava quem? Silas, ou acompanhando, ou ajudando. E ali ele, com uma grande primazia, ele conseguiu provar que o Jesus ao qual foi crucificado lá em Israel, lá no monte chamado de Gólgota, era o Messias, o enviado de Deus, aquele que ia tirar o pecado daqueles que o procuram, daqueles que têm Jesus. A Bíblia diz que Jesus tira o pecado do mundo. Só que para mim Jesus tirar o pecado de mim, eu tenho que ir para Ele. Eu preciso ser enxertado nele, como nos ensina a parábola da videira. Todo aquele que estiver em Jesus vai dar frutos. Infelizmente, aquele que não estiver em Jesus não vai dar frutos. Então, Paulo, por sua vez, conseguiu trazer uma grande lucidez. Ele conseguiu provar que aquele Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. E com isso, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas começaram a acompanhar Paulo, porque puderam ver a veracidade do testemunho que ele dava. Ele outrora, ele perseguia a igreja, consentia até mesmo na morte dos irmãos, levava os irmãos presos, cativos, para Jerusalém. Até o dia quando ele recebeu cartas dadas pelos principais do Sinédrio. Se fazia ali com ele uma pequena comitiva de soldados do templo. Ele estava indo para Damasco, uma das outras cidades que se fazia ali, para acabar com os cultos. Na época, Paulo se chamava até Saulo. Só que na trajetória, no caminho, onde ali Paulo estava indo para Damasco, ele estava indo a cavalo com soldados à sua volta, cartas na mão, espada do lado, para acabar os cultos, levar cativo os irmãos, os cristãos. Quando ele se fazia no meio do caminho, se aproximando para Damasco, uma grande luz raiou no céu. Uma luz muito ofuscante, uma luz muito grande. E ele veio a cair do cavalo. Paulo, quando se fazia ali no chão, a voz disse para ele: Paulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu? Quem? Aí ele disse: eu sou a Jesus, a quem tu tanto persegues. Olha que interessante. Diz a narrativa bíblica, não vou me empreender muito aqui. Ele veio a se converter. Ele mudou a trajetória, ele mudou a vida dele. Ele começou a caminhar na grande luz que é Jesus. Ele começou a andar na presença de Deus. Começou a se tornar perseguido agora. De perseguidor se tornou perseguido. E ele carregava consigo um grande entendimento, uma grande sabedoria. Só que não apenas humana. Havia grandes sinais e maravilhas. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fazia pequenos lenços das suas vestes e mandava para a pessoa que estava enferma em qualquer lugar ali daquelas cidades, daqueles municípios, daqueles países. Quando a pessoa recebia aquele pequeno lenço, pequeno pedaço de tecido que foi tirado das roupas daquele homem de Deus, Paulo, quando a pessoa pegava naquele tecido, a doença, a enfermidade ia embora. Então, Paulo tinha conhecimento, mas também tinha autoridade no mundo espiritual. Não era apenas palavras, mas também tinha sinais, maravilhas. E quando ele foi naquela sinagoga, uma espécie de igreja, e trouxe a mensagem de Jesus, que Jesus tinha que padecer, Jesus tinha que morrer, porque Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Ele carregou sobre si todo o pecado da terra. Ele é o Cordeiro de Deus, o veículo pelo qual Deus nos adquiriu a preço de sangue. A Bíblia relata que muitos
aceitaram a palavra. Muitos viram a veracidade na vida de Paulo. E, como nós bem sabemos, existem os contradizentes. Existem aqueles que andam de forma desordenada, o chamado de haters. Perceba, nos dias atuais nós vemos tudo isso. E lá atrás também. Na época de Paulo, também se levantou aqueles que andam na desobediência. Foram atrás de quem? De pessoas que são tidas como malfeitores. A Bíblia usou o termo de vadios. Pessoas que desocupadas, não tinham o que fazer. Perversas. E fizeram ali um grande alvoroço. Perceba, houve ali um confronto. Muitas pessoas que não aceitaram a palavra. Pessoas que se colocaram contra aquilo que Paulo pregava. As verdades que Paulo pregava. E é com isso foram à casa de Jason, o qual recebera o profeta, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, o seu auxiliar, o seu companheiro, o irmão, na fé. E, se apoderando de Jason, levaram para os magistrados, para aqueles que tinham mais cargo, mais posição na cidade. E o acusaram de várias coisas, dizendo que o rei é Jesus, que o rei não é César, e começaram a criar situações, falsos testemunhos, mentiras, acusações infundadas, enganos, como nós lemos nas Escrituras. Só que Jason se explicou, mais pessoas que se faziam ali também entraram com explicações, e eles foram soltos. Em outras palavras, vamos usar um termo dos dias atuais, não deu nada, acabou ali mesmo. Percebe, igreja? Quando a pessoa caminha pelo que é certo, quando a pessoa caminha pelo que é correto diante de Deus, você tem a proteção de Deus. Porque tudo que você está fazendo na luz. Aqueles contradizentes, esses que andam de forma desordenada, não conseguiram realizar o plano. Maquinaram, tramaram, o inimigo estava ali calçando eles, mas todavia caiu por terra. E muitos ali vieram a se converter. Perceba, a Bíblia relata que os gregos, muitas mulheres lá que se faziam, aceitaram a palavra. Os que dirigiam aquela sinagoga, os outros fariseus, os outros escribas, muitas vezes até saduceus, herodianos que se faziam ali, aceitaram a palavra que Jesus, a qual padeceu lá em Israel, o qual veio perder sua vida lá na cruz. Esse é o ungido de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da terra, como diz as Escrituras. Olha que interessante. Menciona até as religiões. Pessoas se converteram, saíram daquele caminho e começaram a caminhar com Jesus. Olha que maravilha, olha que bênção. Perceba como que Paulo tinha um dom de pregar, com muita sabedoria, com muito conhecimento. Ele ia para as Escrituras. Ele não apenas falava de uma forma eloquente, parafraseando. Não, ele pegava as Escrituras que se fazia dentro da sinagoga, na mão dos magistrados, dos fariseus que tinham leitura. E explicava, trazia uma grande luz, mostrando, comprovando nas Escrituras que o Cristo, a qual foi morto lá em Israel, é o Messias. É o ungido de Deus, por 3 sábados. Perceba, ele ia para as Escrituras, ele ia para o debate, ele ia para a discussão, de uma forma amigável, mas com muita prudência, com muita sabedoria. Isso é algo tremendo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está na frente do trabalho, aquele que tem por obrigação, pois aceitou a Cristo, de levar a mensagem, que ele seja aprovado, maneje bem as Escrituras, na autoridade. Deixe o Espírito Santo falar. Não fique com medo. Não fique muitas das vezes na incredulidade. Não se encovarde. Não seja tímido. Pelo contrário, vá para cima. Ponha Jesus na frente. Era o que Paulo fazia. Ele ia para cima. Ele se deslocou de vários lugares e ia para diversos outros lugares. E trazia a palavra. Se lembra que uma certa vez ele chegou a dizer: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho.
Olha que interessante. Está nas Escrituras. Pode procurar. Ele diz, ai de mim, se eu não proclamar Jesus, se eu não fizer o ide de Deus. Porque na palavra diz que ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós temos que fazer o ide de Deus. Eu gosto muito de pregar pelas plataformas. Prego na igreja também. Prego no trabalho, por aí. Claro, igreja, de forma sábia, de forma prudente. Não seja um entrão, não entre em lugares ou situações a qual você não foi chamado. Espere a sua oportunidade. Paulo esperava a sua oportunidade. Os cultos, as reuniões eram aos sábados. Então ele ia aos sábados. E chegando lá, era lhe dado uma oportunidade. Daí então ele, com muita sabedoria, com muito conhecimento e com sinais e maravilhas que vinham da parte de Deus, com o poder do céu, as pessoas podiam ver que ali se fazia um homem de Deus. Ele tinha testemunho em função de ter renunciado, negado a si mesmo. Ele se colocou nas mãos de Deus. Se lembra o que o apóstolo Paulo disse? Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Homens assim nos servem de espelho. Homens assim nos servem como uma orientação. É uns pais na fé. É como se fosse um pai na fé. Pois ele traz uma direção da parte de Deus. Pois é muito usado por Deus. Nos dias de hoje, igreja, você conta profetas na terra no dedo. A grande maioria hoje é crente. O crente não tem parte com Deus, não. Por que eu digo isso? O crente bebe, o crente fuma, o crente muitas vezes faz atrocidades por aí. Ele acredita em Deus, mas está envolvido em tudo aquilo que desagrada ao Senhor. O inimigo da minha e da tua alma, ele é crente também. Ele crê tanto em Deus que chega a tremer de medo. Pois sobre ele já existem decretos, juízos pesadíssimos. E ele quer arrebatar para com ele as almas. Pois ele não pode fazer nada contra Deus Pai, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra os santos anjos de Deus. Ele pode fazer com o ser humano, se estiver desprovido de Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Se a pessoa tem um projeto com Deus, uma aliança, um propósito, aí, se Deus permitir, ele pode fazer alguma coisa. Entende o mistério? Então nós temos que nos voltar para Deus e receber as maravilhas de Jesus. O meu tempo já se foi, igreja. Eu quero agora fazer a segunda oração. Vou vigiar para tentar fazer em 1 hora. Amém? Senão eu não consigo postar em outras plataformas. Entende? Eu gosto de entrar em várias. Porque tem pessoas, perceba, eu gosto só de ficar no YouTube. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que só gostam de ficar no Face. Aí existem pessoas que só gostam de ficar, por exemplo, uma plataforma de streaming muito conhecida, a Twitch TV. A pessoa só fica na Twitch TV. Aí tem pessoa, não, eu só gosto da Dailymotion, em função disso, daquilo, daquilo outro. E assim vai. Tem pessoas que só ficam no WhatsApp. Tem pessoas que são assim. Então eu entrando em várias plataformas e tentando me encaixar como uma ou outra funciona, que elas não funcionam semelhante. Elas não funcionam igual. Elas têm a função de vídeo, mas cada um tem a sua particularidade. Então eu tenho que me adaptar a cada tipo de plataforma. Entende? Daí então eu vou alcançando pessoas em várias plataformas, canais e redes sociais. Fazendo o ID de Deus, levando a palavra, sempre com embasamento, engajamento na palavra de Deus. Pois eu sei que não serei enganado, não serei confundido. Igual muitos estão fazendo aí. O meu tempo já se foi, igreja. Vamos fazer agora a segunda oração. Amém? Eterno Deus, eterno Pai. Muito tremenda e muito maravilhosa esta palavra. Pai, peço ao Senhor que entre com saúde, com curas para essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, esse servo de Deus, essa serva do Senhor. Leve agora saúde, Pai, para essa pessoa que me vê e me ouve pelas plataformas. Todo e qualquer tipo de doença, se existir em nosso meio, saia em nome de Cristo, o nosso Senhor. Pai, vai agora restaurando a vida sentimental, conjugal e familiar. Tira todas as pedras de tropeço, todos os embaraços, todas essas muralhas, todo esse gigante que pode estar atrapalhando a vida desta pessoa. Todo mal, saia em nome de Jesus, o Cristo. Vai agora, Pai, disponibilizando uma oportunidade de trabalho,
Vai agora ajudando esse comerciante, esse microempresário. A sua empresa não vai fechar. Deus vai te dar estratégia para você conseguir se desvencilhar desses momentos ruins de dificuldade. Creia em nome de Jesus. Pai, ora também para essa pessoa que precisa do alvará, da pensão, da aposentadoria. Põe as tuas mãos fortes agora para ajudar essa pessoa que me vê e me ouve pelas plataformas. Esse ente, querido Senhor, que está preso vai sair. Essa pensão, essa aposentadoria, essa ação movida contra aquela determinada empresa, Jesus vai te favorecer em nome dele. Louvado seja Deus. Pai, ora também, repreendendo obras malignas, obras diabólicas, toda inveja, todo ciúme, todo olho gordo, seja qual for o tipo, a qualidade ou a grandeza desse demônio, desse espírito imundo. Perca as forças agora. Toda a obra de bruxaria, magia negra, toda oração contrária, todo pacto que pode ter sido feito, cai por terra agora. É em nome de Cristo, é em nome do Salvador Jesus. Todo mal, se existir na minha vida, se existir na sua vida, se existir na vida dos seus familiares, saia em nome de Jesus, o Cristo. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, se inscreva no canal do Pastor Francisco. Deixa o joinha, deixa o gostei. Por favor, por gentileza, compartilhe, é de Deus. Semeie esse evangelho. Jesus vai lhe recompensar. Amém? Igreja, quero agradecer você que me acompanha pelas plataformas. Amém? Grande é a minha, sua vitória. Amém? Igreja de Deus, pode deixar os pedidos de oração, passo recolhendo pelas plataformas. Amém? Vou ficando por aqui. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória seja dada a Jesus. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso.